Oi, gente! Bem-vindos à nossa imersão Naturalize Axilas Cheirosas e Curadas. Hoje a gente vai iniciar uma jornada de entendimento de como utilizar soluções naturais para curar as axilas do CC, dos mau odores. A gente vai trocar esse CC que ninguém quer pelo CC Naturalize. Eu vou te apresentar um método que eu chamo de ACC, Axilas Cheirosas e Curadas, para que você possa fazer aí na sua casa, pessoalmente, para si mesma, para si mesmo, ou também para os seus clientes, para os seus familiares. Se você tem filho adolescente, para o seu filho adolescente, que é a aula de amanhã. Eu quero que você tenha hoje, pega aí papel e caneta na mão, eu quero que você tenha hoje um conhecimento diferenciado sobre a bromidose, porque esse é o nome do popular CC, bromidose. E eu já quero começar falando o seguinte: o especialista, o profissional que nos ajuda no tratamento da bromidose, em casos que tentou-se todos os tratamentos e não teve jeito, é um dermatologista que vai te dar o melhor medicamento, que vai te dar o melhor tratamento. Tem tratamentos a laser, tem tratamentos com botox, tratamentos medicamentosos. Hoje a gente vai apresentar soluções naturais, mas o especialista que cuida das axilas é um dermatologista. Um fisioterapeuta dermatofuncional também é o profissional que você pode procurar quando você passa por esse distúrbio, por essas questões, tá? Especialmente se ele for especialista em fitoterapia, que é o meu caso. Eu sou fisioterapeuta integrativa, especialista em cosmetologia natural, fitoterapia, dermatofuncional e vou estar com você nessa jornada. Nessa primeira aula a gente vai falar dos vilões, os causadores, e vamos entender um pouquinho do processo do suor, do processo da bromidose, do processo desse mau odor corporal, que não é só nas axilas, né? Também ocorre nas virilhas, também ocorre nas auréolas, também ocorre, tá bom? Então, vamos entender o porquê que ocorre nessas áreas, né? Quais são os causadores, quais são os vilões, para que a gente possa iniciar essa jornada de cura, né? Afinal, essa é a promessa desse mini curso gratuito que você está tendo hoje comigo, certo? Eu quero iniciar falando de um primeiro vilão. O primeiro vilão que provavelmente é o que abre as portas para todos os outros vilões, que são os seus hábitos, que são os nossos hábitos. Ah, você deve estar pensando assim: ah, Ana, isso é óbvio. Eu aprendi que o óbvio também precisa ser dito. Mas você tá certo, sim. Quem não sabe disso? Quem não sabe que os hábitos diários que a gente tem na vida, no nosso dia a dia, influenciam diretamente a nossa saúde, a nossa qualidade de vida? Você está certo nisso. Mas me diz uma coisa aqui. Você saberia me dizer o que algo de errado não está certo nos seus hábitos diários em relação às suas axilas? E aí? Será que você sabe identificar o que você faz no seu dia a dia que desencadeia esse mau odor? Porque sim, não adianta negar, lá uma vez ou outra você passou por isso, né? Lá uma vez ou outra. Umas pessoas mais, outras pessoas menos, né? Umas transpiram muito mais, mas não tem odor. Outras transpiram um pouco e tem muito odor. O que acontece, né? Isso que a gente vai estar conversando aqui. E antes de dar continuidade, eu quero te apresentar duas glândulas de suor, né? Duas glândulas sudoríparas que a gente tem no nosso corpo. Acompanhe aqui comigo nessa imagem. E a gente está vendo a derme, né? Aqui está um pedacinho aqui seccionado da nossa derme, onde a gente pode, da nossa pele, onde a gente pode identificar a derme, a epiderme, a hipoderme. Na derme, a gente vê que saem dois tipos de glândulas sudoríparas, as écrinas e as apócrinas, certo? As écrinas a gente tem desde o nascimento, né? A gente já nasce com elas, elas vão secretar pelos poros diretamente na pele o suor que contém água e sais minerais. Ele é sem odor, ele está em todo o nosso corpo
tem as glândulas écrinas, que sai aqui da derme, vai para a epiderme e transpira ali para regular a temperatura, eliminar toxinas, né? Que a função do suor, a função da transpiração é regular a temperatura, resumidamente, né? Regular a nossa temperatura corporal e eliminar toxinas. Por isso que quando a gente, na medicina ayurvédica, indica fazer a oleação corporal de manhã com óleo vegetal quente e praticar, vou colocar uma roupa bem fechadinha, praticar uma atividade física para transpirar e depois tomar um banho para tirar aquele suor e aquele óleo, a gente está indicando um tratamento, um processo, uma rotina de desintoxicação corporal muito coerente, muito eficiente, né? Através desse suor. Então, uma das funções importantes do suor é eliminar toxinas. Por isso, um outro vilão que eu já vou falar aqui é o uso de antitranspirante, né? Você usar antitranspirante para parar de transpirar, para eliminar o excesso de suor, não é coerente da maneira com que é feito. A gente vai falar mais para frente. A outra glândula que a gente vê também aqui na imagem, saindo da derme, porém ela não vai direto para a pele, ela vai para o folículo piloso e lá ela vai sair pelos ossos, que é onde sai o folículo piloso, junto com a secreção da glândula sebácea. Então mistura ali o suor com sais, minerais e água com aquela gordura. E quando chega na pele, vai encontrar com a camada da pele que vai soltando, né, camada córnea da pele, vai encontrar com células mortas ali e vai encontrar com as bactérias. E é aí que mora o problema, porque o suor, ele não tem cheiro, só que as bactérias, elas vão se alimentar dessa gordurinha que tá vindo, dessa pele que tá ali, que ela vai fazer de casa, ela vai fazer de alimento, vai se alimentar. E dessa alimentação ela vai produzir um ácido. E é a evaporação desse ácido que traz um mau odor. E aqui a gente já pega uma grande sacada. Então, para eu começar a minha jornada de cura das minhas axilas, eu preciso começar cortando a asinha dessas bactérias. Asinha, perninha, o que ela tiver. Vamos cortar as bactérias. Na verdade, a gente tem a flora bacteriana da pele que a gente precisa, as nossas amigas, mas a gente precisa eliminar essas bactérias oportunistas que ficam ali se alimentando ali da nossa região axilar, aonde tem essas glândulas sudoríparas apócrinas. As glândulas écrinas, sudoríparas écrinas, elas estão em todo o nosso corpo. As apócrinas estão especialmente na região das axilas, das virilhas, da virilha, do bico do peito, né, das auréolas, também tem ali as glândulas écrinas e também pode dar suor mal cheiroso, tanto nas virilhas quanto no bico do peito, no bico dos seios, né, e das virilhas. As glândulas apócrinas, elas começam a sua atividade mais ativa na puberdade, na adolescência. Por isso que a aula de amanhã é focado bem nesse público, nos adolescentes. E a gente vai entender também uma visão integrativa dos cheiros corporais também. A gente vai falar disso mais amanhã. Então, as glândulas apócrinas, elas começam as suas atividades através da ação hormonal sexuais, dos hormônios sexuais. E por isso que às vezes a criança, o adolescente, o pré-adolescente de 10, 11, 12 anos já começa a ter mau odor, né? Porque começa toda a atividade dos hormônios sexuais, né? E pode ser que esse adolescente não está tendo assim uma higiene efetiva, porque até a gente adulto pode estar cometendo erros com a nossa higiene, que é um hábito, né? Não estou dizendo que a gente não está tomando banho, não está cuidando das axilas, mas que às vezes a gente acaba com hábitos errados de cuidados com a axila. Agora que a gente já entendeu que a gente tem essas duas glândulas ali e que é preciso agir com a questão das bactérias,
eu quero levantar aqui sobre o hábito da higiene de lavar as axilas. Aqui a gente já vai ter uma ação natural, uma solução natural para entender. O que a gente faz? A gente entra no banho, passa o sabonete aqui, passa o mesmo sabonete aqui, certo? E enxuga com uma mesma toalha aqui, enxuga com a mesma toalha aqui, enxuga com a mesma toalha o corpo inteiro. É ou não é? Fala a verdade. Isso é um hábito que a maioria das pessoas fazem. E se você não está com as suas axilas curadas, ou seja, você tem bactérias ali que estão inflamando, que estão intoxicando as suas axilas, as suas virilhas, você está passando isso para o corpo todo. Você está tirando daqui, colocando aqui com o próprio sabonete, e já não é um sabonete bom. Por quê? Não é um sabonete apropriado, porque a gente pode ter sabonetes que vão fazer uma limpeza muito forte ali, com lauril, sulfato de sódio, que vai tirar a proteção da pele, vai abrir mais ainda o caminho para as bactérias penetrarem mais ainda na pele, sem corte, tá, gente? Mais ainda ali naquela pele, e fazendo com que a bactéria tome força, aumente seu potencial ali de proliferação e de contaminação, né? Então, é importante você ter esse entendimento dessa sua rotina do banho. Se você usou o sabonete, não usa o sabonete direto aqui nas axilas, né? Mesmo um sabonete natural. Primeiro ponto, corta aí um sabonete industrializado, que vai abrir mais ainda o caminho das bactérias, tá? A gente não quer ele nessa jornada de cura das axilas. Elimina. Sabonete industrializado, não, para curar as axilas, tá bom? É um processo de cura. Então, você vai precisar de um sabonete natural específico, que eu vou estar conversando com você sobre ele aqui nessas aulas, tá bom? Quando você for lavar as suas axilas, você não vai utilizar direto o sabonete aqui. Você vai passar nas mãos e vai aplicar aqui. Lava a mão. Passa e vai aplicar aqui. Você não vai jogar a bactéria daqui para lá, porque se você perceber, eu quero que você faça os testes. Se você perceber, o odor axilar ele é mais forte numa axila do que na outra, sabe? Às vezes você pode ter essa percepção aí bem forte, ou, né, não consiga perceber tão claramente, mas se você começar a prestar atenção a partir de hoje, você vai ver que pode ser que uma axila tenha um odor mais forte do que a outra, né? Porque a bactéria que está aqui não é a bactéria que está aqui. Outro erro no nosso hábito diário, que é um vilão também da cura das axilas, é a toalha. Especialmente a toalha que você usou hoje, usou amanhã, usou depois, né? Porque tá no banheiro, secou, a toalha tá seca, eu vou usar. Né? Você também está jogando bactéria de uma parte do corpo para outra. Então, se você pega a toalha que você passa em todo o seu corpo e passa nas axilas, você está contaminando as suas axilas com bactérias. Então, se é um processo de cura, ele deve começar com essa atenção, tá? Com essa atenção de, na hora de lavar, não passar o sabonete direto e não usar sabonete industrializado. E na hora de secar também, tenha uma toalhinha própria para isso, para secar as suas axilas, tá? E esse momento de secar também é secar mesmo, não deixar ali muita umidade, porque a umidade também vai ajudar as bactérias a permanecerem ali super fortes, né? Então, um ponto para você bem importante de entendimento é a hora do banho, é a hora que você está se higienizando e toda que tá bem limpinha, e na verdade você só mascarou ali os odores que daqui a pouco vão voltar com tudo, porque você jogou bactéria para lá e para cá, né? Então aqui a gente já pontuou dentro de dos hábitos que a gente tem diariamente, que eu falei que é o principal vilão e que dele vem os outros hábitos, os vilões, né? Outros hábitos ruins. Aqui aí a gente conseguiu pontuar também outros hábitos aí que você faz diariamente e nem percebe e acha que acha que é balela, acha que não tem nada a ver, né? Eu tô limpinho, tô me enxugando, tô direitinho, né?
Aí depois que você toma o banho, você vai, taca desodorante, taca antitranspirante, cheio de substâncias sintéticas que vão mascarar, que vão acobertar ali as bactérias e nada vão tratar. E para piorar, vão bloquear a sua defesa corporal, vão bloquear aquilo que o Papai do Céu, que a divindade já colocou em você de cura, de tratamento. Quando você joga um vilão, que é o antitranspirante, você corta a questão da transpiração, que é importante para eliminar toxinas. Então aquela axila vai ficando uma axila doente, acaba manchando, acaba edemasiando. Né? Um dos tratamentos que a gente vai ver é a drenagem das axilas de uma maneira correta para eliminar as toxinas que estão acumuladas ali. Então nada adianta você passar um tratamento para manchas se você continua passando aqueles vilões que vão estar manchando, que vão estar intoxicando o seu organismo, impedindo que ele faça a eliminação. Porque as manchas, elas também vêm desse excesso de produto e desse excesso de toxinas acumuladas ali, né? Você tampou os ossos, você diminuiu ali todo o processo de transpiração. Né? Então não é coerente. Ana, mas eu transpiro muito. Como é que eu vou fazer? A minha camisa fica toda molhada. Aqui a gente vê outros vilões. Roupas muito apertadas, roupas sintéticas que abafam, né, as axilas, também contribuem para o aumento do suor. Você vê que hoje eu tô aqui, ó, tá calor e eu já coloquei também para mostrar minhas axilas para vocês, para ver que elas estão curadas, não tem mancha, não tem foliculite. Tudo que eu faço com as minhas axilas é o que eu vou estar apresentando aqui para vocês. E vocês podem constatar que ela realmente está uma axila bem bonita, tá? Uma axila sem manchas, sem foliculite. E vocês não podem sentir o odor, mas garanto para vocês que tá sem odor. Então são hábitos que a gente vai tendo entendimento para trazer a nossa cura. E os desodorantes, né, que é para desodorizar, para tirar o odor, os sintéticos, né, também trazem ali uma série de substâncias que proporcionam mais malefícios do que benefício, que mancham também a pele, que causam também manchas na pele também. Porque fragrantes sintéticos, isso já está comprovado, com aqueles milhões de substâncias para se chegar naquele desodorizante, além de desodorizar, perfumão, né? Trazem também ali substâncias que vão manchar a pele, que vão intoxicar a pele. Então são várias substâncias que tem, tanto no antitranspirante quanto no desodorizante, né? Que vai mascarando ali, que vai ocluindo os seus ossos, ocluindo os seus poros e trazendo malefícios para aquela axila. Então não tem como ter uma axila saudável usando esse tipo de produto. Então o que a gente vai aprender nessa jornada não é só formular um desodorante, porque pode ser que você chegue num grau de cura que você nem precise mais de desodorantes. Eu, por exemplo, hoje eu nem usei desodorantes, né? Às vezes eu uso mais quando eu vou sair, quando eu vou fazer uma atividade física, que pode acontecer de aumentar a transpiração e ocasionar um mau odor. Mas depois de um processo de cura, às vezes nem o desodorante você vai precisar. Então, quando você aprender, o primeiro ponto que a gente já falou, que é a questão do hábito na hora da higiene, né? Aprender também a usar o produto certo dessa jornada de cura. Primeiro, desinfecção. Vamos cuidar das bactérias. Vamos dar chega para lá nas bactérias. Depois, todo o tratamento de desintoxicação das axilas, clareamento, a questão da foliculite. O que for preciso fazer, né, nas axilas, a gente vai poder já não utilizar certos produtos, certos desodorantes, antitranspirantes. A gente já vai poder não estar utilizando tanto esse tipo de produtos depois que as axilas estão curadas, depois dessa jornada aí de produtos naturais para isso. Um vilão que a gente fica um pouquinho mais assim em relação a ele é a questão da alimentação, né? Hoje estudos revelam que se você come muito alho, você come muita cebola, curry, pimenta, você vai ter um odor semelhante a isso.
né? Você vai estar de dentro para fora causando os odores do seu corpo, né? Por isso que um dos tratamentos, uma das soluções naturais é a utilização do chá de sálvia. Você tomar o chá de sálvia para perfumar o seu corpo de dentro para fora. Na verdade, não é bem isso, não é só isso. É que a sálvia possui substâncias que ajudam na diminuição da transpiração. Então, é um tratamento natural muito conhecido, que quem tem muita transpiração, que o excesso de suor também causa, né, a bromidose, o mau odor, tomar o chá de sálvia durante um tratamento, durante um tempo, para perfumar o corpo de dentro para fora. Na verdade, para agir nessa questão da diminuição da transpiração. Mas brincadeiras à parte, funciona assim, você tomar um chá de sálvia para auxiliar no seu tratamento da bromidose, tá certo? Outra questão que causa também mau odores é o excesso de peso, né? Obesidade, porque você vai ter mais dobrinhas ali, mais lugar para o suor acumular, para as bactérias acumularem ali. Excesso de pelo também, a gente não viu que a glândula apócrina, que causa esse mau odor, desemboca ali no pelo? Então, o suor também pode secar ali naquele pelo, né? E aí você vai juntando ali suor e bactéria e aí tem mau odor. Então, excesso de pelo, obviamente, também causa a questão da bromidose. Então, durante o tratamento é bom, se for mulher, retirar o pelo, né? E se for homem, dar uma parada ali para ter menos pelo, para que não acumule tanto suor ali nas suas axilas, tá? Virilhas também. Então, as roupas também. Um vilão, quero reforçar um pouquinho aqui a questão da roupa, né? Já falei um pouquinho no início que roupas apertadas, roupas sintéticas, roupas que abafam as axilas também, especialmente no verão, né? Também são proibidas nesse processo, nessa jornada de cura, né, das nossas axilas. Então, nada de roupa sintética, nada de roupa abafada. Porém, o cuidado diário com as roupas também. Se você usa a mesma roupa 2 dias seguidos e você transpirou naquela roupa, e obviamente você transpirou, você vai estar proporcionando com que a bactéria fique na roupa e volte para você. E de você para a roupa, da roupa para você. E aí vira aquele ciclo de contaminação roupa-bactéria, certo? Então, o correto é que você não use camisas seguidas, né? Seguidas vezes, várias vezes. E também, se você tá num processo de cura das suas axilas, o que você vai fazer com a sua roupa? Não adianta nada você fazer todo esse tratamento com as axilas, mas você não fazer com as suas roupas. Então, com as suas roupas, você vai fazer também uma jornada também de cura com as roupas. Você vai pegar as suas roupas, as camisas, as calças, calcinhas, cuecas, roupa de baixo, porque as virilhas também têm as glândulas apócrinas. Você vai pegar e vai deixar primeiro numa solução com água e vinagre de álcool. Você vai deixar ali por um tempo, depois você põe para lavar. Se você joga tudo na máquina de lavar, você está contaminando tudo, tá? Então, lava uma por uma, ali com a solução de água e vinagre, que já vai ajudar bastante. E nas soluções naturais, eu vou falar um pouco mais sobre isso. No PDF que eu vou deixar para vocês, eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá? Então, higienizar as roupas com álcool e vinagre é uma solução natural infalível. Também a gente pode colocar um pouquinho de bicarbonato na região das axilas, né, das roupas, debaixo do braço, um pouquinho de bicarbonato, depois na água com vinagre, depois lavar com sabão. Sabão em pó não tira bactéria, tá? Não mata as bactérias. Eu vi no mercado esses dias um sabão prometendo eliminar bactérias, né? Também que tem substâncias ali para eliminar bactérias. Ok, mas vamos seguir aqui as soluções naturais. Uma coisa muito interessante que talvez você não tenha feito ainda ou não tenha se dado conta é a movimentação corporal. A atividade física, que é um outro hábito diário, o sedentarismo também causa bromidose.
Porque quando você não movimenta os seus braços, quando você não faz musculação, quando você não faz atividade física, você diminui o fluxo sanguíneo da sua pele, do seu corpo, você diminui a atividade dos linfonodos, do sistema linfático, que também é o que ajuda a eliminar toxinas. Então, tá tudo conectado. Se você não se movimenta, você não tem um bom aporte imunológico e nem um bom aporte de desintoxicação corporal. Então, um dos vilões que a gente pode estar citando aqui também é o sedentarismo. Então, atividade física, movimentação. Seu corpo foi feito para movimento. Quando você para, tudo vai parando. E aí, não adianta colocar tratamentos medicamentosos, naturais, direto sobre a pele, direto sobre a axila, se você não está ajudando o seu corpo nessa remoção. Uma dica legal que eu gosto de deixar aqui é que às vezes nem sempre, quando a gente está nessa jornada de cura, às vezes nem sempre a gente pode tomar 2, 3 banhos por dia, né? A gente não está em casa, a gente está no trabalho, mas se você tiver na sua bolsa, você pega uma saboneteira dessa e coloca ali algodõezinhos umedecidos, pode ser umedecido com hidrolato de goiaba, com hidrolato de alecrim, deixa bem umedecidozinho ali, e usa para lavar suas axilas ao longo do dia, seja onde você estiver, ou deixa no seu lavabo, ou lá no seu trabalho, na sua bolsa. Não precisa estar encharcado, é umedecido. Por que você não indica, Ana, lenços umedecidos? Porque ali tem as químicas que a gente não quer intoxicar, a gente está num processo de desintoxicação. Então, o ponto interessante é você ter essa... Eu fazia isso com os meus filhos. Eu não comprava lenço umedecido para limpar a cada troca de fralda, eles não. Eu fazia ali, deixava uma garrafa, quando era muito recém-nascido, uma garrafa com água bem quentinha, umedecia o algodão nessa água e limpava o bumbumzinho deles. Ou eu já deixava preparada ali, porque às vezes na correria, né, numa saboneteira, numa vasilhinha, os algodõezinhos bem filetadinho, bem posicionadozinho ali, com água, às vezes com água e um sabãozinho natural para me ajudar, depois enxaguava. Então isso ajuda muito e pode te ajudar também nesse processo de cura das axilas também, certo? Então aqui a gente levantou alguns dos principais vilões, dos piores vilões das nossas axilas. No material em PDF você vai ter mais dados sobre isso. E na aula de amanhã a gente vai olhar um pouco mais para a adolescência. Como que a gente pode melhorar a autoconfiança de um adolescente cuidando das axilas dele. E o quanto isso é constrangedor para um adolescente, o quanto isso marca a vida de um adolescente e por que o adolescente tem esse cheiro tão forte. A gente vai olhar para a questão dos processos, dos hábitos de higiene, etc., dos hormônios, mas vamos olhar também para a parte integrativa, que vem lá do ser primitivo que somos, que éramos e que somos, né, que ainda trazemos desse ser primitivo, a questão da autodefesa, né, a questão de espantar o inimigo. É bem por aí, mas isso foi só uma palhinha do que a gente vai conversar na aula de amanhã. No mais, gratidão por sua presença aqui. Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários. Conversa, vamos trocar conhecimentos, porque só está começando. Aqui a gente só levantou os problemas, algumas soluções, entendemos um pouquinho das axilas, das glândulas, mas amanhã a gente vai aprofundar um pouco mais, tá bom? Te vejo amanhã aqui na nossa plataforma com esse mini curso Axilas Cheirosas e Curadas da Naturalize. Te vejo lá!